Essa questão número 2, ela começa com um texto dizendo o seguinte, ó. O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Moçada, na prova, infelizmente, você não pode ter uma caneta marca-texto, que é fundamental hoje, né, pra gente estudar, né? Então, olha só, mas você tá lá com a sua boa e velha canetinha preta. Então, marca, sublinha tudo aquilo que for, ou que pelo menos você achar interessante e importante. Por quê? Vai chegar um momento que você estará cansado. Os textos, alguns são bem grandes. Então, uma palavra que é importante na resolução da questão, ou uma frase, ela pode passar e você, desapercebidamente, ó, esquecê-la. Então, sublinha, gente. Marca. Não precisa chegar com a prova ali toda... A prova é sua, tá? Risque, numa boa, tá? Legal? Então, olha só. Eu, por exemplo, sublinharia isso aí, ó. Cria a necessidade. O meio está criando uma necessidade de uma determinada estrutura em um organismo, ok? Este se esforça para responder a essa necessidade. Moçada, o meio ambiente está fazendo uma pressão seletiva sobre mim. Eu, ser vivo, tá? Ok? E eu estou me esforçando para atender a essa exigência. Olha as coisas se encaminhando aí, ó. O meio está criando uma necessidade e eu estou me adequando, ou pelo menos tentando me adequar a essa necessidade, ok, moçada? Atenção, sementinho, ó. Como resposta a esse esforço, há a modificação. Eu quero ficar alto. Pulei e vou crescendo, ó. Show de bola? Eu contei uma história, sabe? Dizia assim, ó. Eu era baixinho, mamãe queria que eu crescesse. O que foi que ela me disse? Vou te colocar na escolinha de basquete. Porque de tanto você se esforçar ali, você vai crescer. Moçada, em pleno 2015, né? Você não pode mais ouvir uma frase dessa. Por quê? Porque isso é uma frase claramente lamarquista. Legal? Olha aqui. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo. Tal modificação é transmitida aos descendentes. Você tem que entender que tem questões, ou pelo menos boa parte delas, em que o cara que fez a questão, ele tá te empurrando para a resposta, ó. Ele está dizendo, cara, marque essa letra, cara, marque essa letra. Olha aqui, moçada, presta bem atenção. Você tem, quando nós falamos em evolução, né? E aí você fala de teorias evolutivas, né? Simplificadamente, você vai falar em lamarquismo, tá? Você vai falar em lamarquismo. Jean-Baptiste Lamarck, na verdade o Conde de Lamarck, ok? E aí quando você faz referência ao lamarquismo, todo o pensamento lamarquista ele está calcado em duas coisinhas. Lembra lá comigo, ó? Ele tá falando do uso e o quê? E desuso. Legal? E ele está falando na transmissão, ó, de características, ó, adquiridas, né? Algo que o texto já está dizendo aí, porque o texto, inclusive, lá no final, ó, tal modificação é transmitida aos descendentes. Legal? Show de bola. Agora eu posso falar em darwinismo, não posso? Charles Robert Darwin. Ok? Não posso falar? Posso. E todo o processo darwinista, simplificadamente falando, está calcado, baseado numa coisinha chamada de quê, moçada? Seleção natural. Mas hoje em dia, nós não falamos mais em lamarquismo e também não falamos mais em darwinismo puro e simples. Ah, é, professor? E nós falamos em quê? Nós falamos em teoria sintética da evolução. Ó, teoria sintética da evolução. Claro, gente, a ciência avançou. Por exemplo, Darwin,
foi contemporâneo de Mendel. Ora, a genética estava nascendo no final do século XIX, ok? E a evolução também. Legal? De modo que, ora, se Mendel tinha dúvidas sobre o trabalho dele, imagina Darwin, que sequer sabia o que era gene, cromossomo, DNA, etc. Legal? Então, hoje nós falamos em teoria sintética da evolução. Por quê? Porque nós pegamos o pensamento darwinista, seleção natural, e associamos aos avanços da genética, os conhecimentos nessa área. Então, por exemplo, mutação, recombinações, tá? Então, tudo isso, moçada, está associado. Ou seja, a evolução, ela depende da variabilidade gerada pelas mutações e pelas recombinações e, obviamente, depende da seleção natural, né, da seleção exercida pelo meio, obviamente selecionando aqueles indivíduos mais aptos, enfim, não interessa. Legal? Mas, moçada, olha aqui, a questão está dizendo para ti que você tem que assinalar a letra o quê? Olha lá, você sublinhou, o meio cria a necessidade. Você sublinhou, o organismo se esforça para atender essa exigência imposta pelo meio. E o pior, consegue satisfazer e transmite. Eita, aí o negócio ficou sério, ficou não? Ficou sério, moçada, porque a característica adquirida, ela foi transmitida. E você só pode transmitir informação para a característica se ela estiver presente nas células o quê? Germinativas. De forma que se eu perco o dedo, não há como o meu filho nascer sem dedo, né, moçada? Pelo amor de Deus. Então, moçada, questão número 2, claramente nós estamos fazendo referência a quem? Ao lamarquismo, portanto, qual é a letra? A letra é de especial.